Fala galera, queria mostrar uma coisa aqui pra vocês que poucas vezes eu mostrei. Esse aqui sou eu em 2005. E por que eu tô mostrando essa foto? Porque essa semana teve um episódio muito triste com a doutora Diene. Ela foi picada por uma cobra jararaca. E esse episódio aí que aconteceu comigo dessa foto foi também uma picada de jararaca. Ela não picou meu rosto não, mas foi feio. Eu tive, segundo o médico, mais de 90% de chances de morrer. Mas graças a Deus sobrevivi. E essa semana, com todo esse episódio aí, algumas pessoas vieram me perguntar, enfim, ficaram sabendo por alguns conhecidos, grupos de WhatsApp, etc. E aí, durante algumas vezes nessa semana, eu acabei contando essa história e me fez lembrar o quão importante ela foi na minha vida, a mensagem que tem por trás dela, e me deu essa vontade de externar com vocês. Primeiro, lógico, para falar um pouco dessa questão de cobra. Esse meu episódio aí eu vou contar com mais detalhes, mas teve uma imprudência, vamos dizer assim, da minha parte, que na verdade eu ainda não sei exatamente o que aconteceu. Vou dividir com vocês aqui a história para vocês entenderem o meu posicionamento em relação a isso, mas eu acabei pegando na jararaca e no meio dela ainda por cima, obviamente ela virou e me picou. Era uma filhote. Ela acabou gerando um desconforto. Eu não sei exatamente o que houve, mas eu comecei a desmaiar. E um desses desmaios acabei caindo de frente e rachando o rosto inteiro, como vocês viram. Pegou desde aqui, até minha sobrancelha ficou meio defeituosa, estilhacei o nariz também, ficou até meio torto, mas enfim, esses detalhes aí é o de menos, o importante é estar vivo. Mas eu queria, na verdade, era contar para vocês um pouco do desenrolar dessa história, como isso mudou minha vida e como isso acabou fazendo eu realmente mudar de postura, aumentou muito a minha fé. E eu gostaria de dividir com vocês qual a minha concepção em relação ao que aconteceu e, enfim, para que vocês, de alguma forma, eu possa ajudar a mostrar para vocês e dividir com vocês o aprendizado que eu tive através de um episódio bem trágico como esse. Bom, eu estava numa casa em Chapada, e aí com os amigos, e aí eu tava esperando a fila do banho, assistindo televisão, aí apareceu essa jararaca, eu escutei um tumulto ali do pessoal tentando matar essa jararaca com um cabo com uma vassoura, e eu simplesmente levantei do sofá, sem falar nada com ninguém, fui até essa roda, esse grupo de amigos, empurrei eles, abaixei e peguei exatamente no meio da jararaca, coisa que eu não faria em hipótese alguma. É aí que começa as coisas a ficarem diferentes, vamos dizer assim, estranhas. Eu nunca fui daquele tipo de adolescente que ficava brincando com lagartixa, com barata, com rato, etc. Sempre fui normal, como qualquer um. Nunca tive essa... Eu sou até meio corajoso e valente para algumas coisas, mas para bicho peçonhento, realmente eu não tenho essa familiaridade não. Eu sei que de repente eu fui lá e peguei essa jararaca, ela me picou, eu comecei a desmaiar, que não é normal. Segundo o médico que me atendeu na época, Dr. Ivo Delojo, não é normal ficar desmaiando. Eu desmaiei, caí, rasguei o rosto inteiro. E a forma mais rápida de você morrer com veneno de jararaca, um ser humano morrer, é se ele abrir um corte. Porque o veneno da jararaca tem um efeito de alterar a coagulação sanguínea e
potencializa a hemorragia e você perde muito mais sangue do que você perderia sem o veneno. Ele falou que questão de 20 minutos mais ou menos, com esse tamanho de corte ali, já viria a óbito. E para piorar toda a história, essa casa que a gente estava era numa rua sem saída, uma rua de terra, que não tinha vizinhos, não tinha carro passando, e tinha um carro trancando todos os outros carros da garagem, e esse carro era o meu carro do meu irmão, a chave estava no bolso dele, e ele tinha ido para o centro da cidade a pé, sem o carro, para comprar, enfim, ingredientes para churrasco, e não levou celular. Então eu caí, comecei a perder muito sangue, e ficou todo mundo, meus amigos, tentando procurar uma chave que não estava na casa. Então você imagina o desespero, o risco. Para você ter uma ideia, as pessoas não conseguiam reconhecer quem era. Eu estava lá caído no chão, cheio de sangue, meus amigos perguntavam quem era, porque eles não conseguiam distinguir devido ao volume de sangue. E aí eles juntaram e tiraram esse carro com a mão. Inclusive agradeço muito aí meus amigos, porque realmente me salvaram. Fizeram esse esforço aí, conseguiram tirar o carro deslocar o carro da vaga e conseguiu passar para outro carro. Eu cheguei no pronto-socorro de Chapada, tomei um soro, eles viram que meu estado não melhorava, levaram para Cuiabá voando de ambulância, fui para o pronto-socorro de Cuiabá, tomei mais 10 soros antiofídicos, que também é normal, normalmente a dosagem do soro é feita para... uma dose é feita para resolver o problema, vamos dizer assim. Fiquei em coma, desmaiado quase 20 horas por causa da pancada, realmente foi muito forte. Essa foto tinha 10 dias depois do acidente, então imagina como estava na época do acidente. Ficou vários coágulos parados na cabeça também, que inclusive o médico falou que provavelmente iam afetar a memória, eu acho que afetou um pouquinho. Mas o que eu gostaria mesmo de dividir com vocês é o aprendizado que eu tive com tudo isso. No momento que... Desculpa, eu tô com uma tosse chata, mas não é Covid não. No momento que eu tava lá no hospital, a minha mãe, ela fez uma promessa de que se eu melhorasse, ela iria na missa da Cura e Libertação, que é uma missa que tem no Colégio São Gonçalo, aqui em Cuiabá, com mais de 2h30, 3 horas de duração. Para você conseguir lugar para sentar tem que chegar muito cedo, enfim, então é uma missa bem exaustiva, porque você fica lá 3 horas em pé. E ela me contou, falou: filho, eu fiz essa promessa durante um ano, né, em 12 missas seguidas, sem furar nenhuma, você não quer ir comigo? Hoje vai ser a primeira. Eu falei: vamos, mãe, lógico. Aí eu fui, ainda tava bem machucado e tal, inchado, etc, e fui. E aí nessa missa tinha tudo para eu não gostar dela, né? Porque missa longa, em pé, tumulto, todo mundo apertado, se cotovelando ali. E eu gostei, achei uma energia diferente. Ela fazia eu cultivar essa proximidade com a minha mãe, porque como era tudo muito tumultuado, eu ficava abraçado nela. Enfim, gerava essa conexão mãe e filho, etc. E comecei a prestar atenção nisso e valorizar e achar aquilo interessante. O louvor também, os cânticos que tinham na missa, eu achava legal, as pessoas orando de olho fechado. Em alguns momentos também depois de um tempo eu comecei a fechar o olho também, orar, e comecei a sentir aquela energia, sabe? Aquela coisa da fé mesmo, aumentando. E uma coisa que até então eu não tinha sentido. Eu sempre fui muito curioso, mas frequentei a igreja católica quando era adolescente, e aí aquela coisa daquele ritual todo, aquele sermão, aquele ajoelha, levanta, senta, e pouco tempo de aprendizado, pouco tempo de realmente alguma coisa que faz você refletir. Eu achava que, sei lá, não valia a pena, não achava legal, acaba ficando desconfortável, ainda mais adolescente, que tá com a cabeça pensando em mil coisas. E aí eu achava que eu não ia gostar, e gostei. E comecei a me indagar, comecei a me questionar, comecei a
a tentar perceber o que estava acontecendo ali, o que eu estava sentindo, o porquê das coisas, e comecei a perceber que minha fé estava aumentando. Aí, um belo dia, eu estava olhando aqueles quadros que tem em toda a igreja, com a crucificação de Cristo. E aí eu peguei e pensei assim, falei, e você, Cristo? Eu tenho uma dificuldade de ter aquela fé 100% plena, aquela coisa de acreditar sem questionar. Tipo assim, eu rezava, sempre comentava assim na oração, orava para Cristo também, mas meio que por tabela, sabe? Aquela coisa que, tipo, não conseguia, não estava internalizado dentro de mim essa fé em Cristo e tal. Por quê? Porque o ser humano, homem principalmente, ele nasce meio cético. Não tem vídeo, não tem foto, não tem nada que prove. Aí tem o lance dos milagres que dificultam muito a gente porque fisicamente é impossível de multiplicar peixe, multiplicar pão, curar um cego, etc. E aí te contam isso e não te provam e fica só pra você, acredita e acabou. Então é meio, vamos dizer assim, engolir goela abaixo, e aquilo, na minha ótica, atrapalha. E é porque a gente não, na nossa sociedade, a gente não cresce nesse ambiente de fé e de cultivo, a fé e a religião e o cristianismo, etc. A gente está num ambiente muito tumultuado, de muita coisa acontecendo, muita informação, tecnologia. É difícil, estou sendo bem sincero, é difícil acreditar realmente. Aí, apesar de acreditar em Deus, eu tinha essa convicção de que existia Deus, eu tinha essa dificuldade para acreditar em Cristo, e enfim, a minha fé era fraca. Aí eu fiz essa indagação. Desculpem. Eu fiz assim, Cristo, e você? Você existiu? Eu tenho essa dificuldade. E sabe quando você se abre para querer realmente receber alguma informação, alguma mensagem, alguma coisa, e deixei a mente, sabe, fluir, olhando aquelas imagens da crucificação. Eu falei, cara, e se for uma história? E porque assim, os apóstolos que escreveram a Bíblia, a igreja interferiu muito, a gente sabe do histórico das religiões, de poder, dinheiro, etc. Então não é algo que dá para você confiar com plenitude. E aí eu falei, cara, e se foi, tipo assim, beleza, ele existiu, mas a igreja foi lá e manipulou para fazer o cristianismo realmente ser a religião predominante? Sabe, puta, e aí? Como que a gente vai acreditar em quê? Se só tem, né? Não tem nada que realmente prove, tem que ser uma coisa. Aí, de repente, eu analisei, eu falei, cara, mas eu tô aqui nessa igreja por causa dele. Eu tô aqui abraçando a minha mãe, tendo essa conexão, tô sentindo que eu sou uma pessoa mais feliz. Isso assim, já depois de, sei lá, 5, 6 meses, não sei. Tô sentindo que eu tô sendo uma pessoa mais feliz. Esse fato de eu abrir pra fé, pra tá ali, eu comecei a me sentir uma pessoa melhor. Eu comecei sei lá, sentir dentro de mim um conforto. Como se a gente estivesse, sabe, fazendo algo que deveria ser feito e tal. Tirando um peso na consciência, talvez seja a palavra. Eu falei, cara, as pessoas que estão aqui nessa missa estão aqui por causa dele. Muita gente, inclusive, desmaia quando o padre ia passando com uma cruz que simboliza ele. Algumas pessoas desmaiavam, o povo caíam. E não tem nada naquela cruz ali, não tem uma energia elétrica, não tem nada que faz alguém desmaiar. Então, como que as pessoas desmaiam? Tipo, é algo dentro delas, uma força que vem e faz ela desmaiar. Então, existe. Não interessa se veio da cruz ou não, mas existe alguma coisa que fez a pessoa desmaiar. Mesmo que seja interno dela, existe. O fato aconteceu. Pessoas largam o vício de droga, de jogo, de promiscuidade, de prostituição, resolvem problemas de personalidade, de caráter, de assassinatos, estupros. Enfim, começam a se tornar pessoas melhores através dele, da história dele, do que nos é apresentado como história dele. Falei, cara, então não faz sentido duvidar deles, da carne, do osso, da matéria.
O que pesa mesmo é tudo que foi transformado, tudo que foi gerado, essa energia linda, branca, essa luz, que faz as pessoas se tornarem uma pessoa melhor, ter condutas melhores de vida, largarem vícios, etc. Isso existe, isso é fato. Isso não tem que questionar, tanto que eu estava sentindo essa melhora interna. E, cara, aquilo me fez acreditar plenamente em Jesus, que independente, não precisava mais de prova, não precisava mais, não tinha mais aquela dúvida, sabe? Independente dele ter existido ou não, o importante era a história que prega o bem, que prega o amor e uma mudança, uma transformação de vida e valorizar as coisas que devem ser valorizadas, menos materialismo, menos vaidade, menos isso, menos aquilo, menos egoísmo, inveja, enfim. Isso é fato. Quando a gente começa a se apegar a esse caminho e tentar ser uma pessoa melhor, a gente realmente é uma pessoa melhor e mais feliz. Então existe, não tem mais, isso não tem, é inquestionável. A partir daí, sabe, é quando você começa a enxergar algo que você não enxergava, vem aquela clareza, e eu até assustei, eu fiquei todo arrepiado, eu tô até arrepiado agora. Eu falei, caramba, tipo, era isso. Eu não tava enxergando e agora eu tô enxergando. E eu comecei a partir daí a ser uma pessoa muito mais tranquila na vida, muito mais feliz, muito mais em paz, talvez seja a palavra correta, porque eu parei de ter dúvida em relação ao exemplo a ser seguido da nossa humanidade, pelo menos de quem é cristão. Eu parei de ter dúvidas, e isso para mim realmente foi algo libertador. Então eu gostaria realmente de deixar essa mensagem para todos. Primeiro, em relação à cobra, em relação a não brincar com essas coisas, não mexer, a dar o devido valor, etc, etc, etc. Deixar minha mensagem para a doutora Diene e desejar votos. Eu tenho certeza absoluta que ela vai melhorar, vai ficar bem e que ela vai, com certeza, ser uma pessoa transformada, mudada, melhor, e isso vai mostrar e muita coisa para ela e fazer ela evoluir. E com certeza ela vai transformar e ajudar muita gente depois desse episódio. E fica essa mensagem para vocês também, de que tudo na nossa vida tem um propósito e a gente tem que estar sempre grato a tudo. Tudo que acontece de ruim é porque era para acontecer, e a gente tem que agradecer, porque são nesses momentos que a gente mais cresce e mais evolui. Eu achava que tinha sido uma força do mal que tinha dominado o meu corpo e que tinha me levado até aquela cobra e me feito pegar nela, no meio dela, algo sem pé nem cabeça, que eu sei que não é meu, eu não faria isso, jamais. Se eu tivesse com dó do animal, porque o pessoal estava tentando matar ela, etc., com certeza eu não pegaria nela, eu só empurraria eles e não faria, e não pegaria no meio dela, não tem sentido nenhum. E todos os fatos, o carro tá travado, eu caí de cara, abri um rasgo, e abrir um rasgo dá hemorragia, mata a pessoa em poucos minutos, sabe, aquele combo completo para tirar minha vida. Eu sempre achei durante um tempo que era algo do mal, uma força maligna que moveu toda aquela situação ali para que eu realmente perdesse a minha vida. E depois eu comecei a ver que não, que era exatamente o oposto, que era uma força do bem, que tinha feito eu passar por aquela fase, por aquela situação, e me manteve vivo, me ajudou, me manteve vivo, e depois o principal fez eu ter todos esses ensinamentos, esse aprendizado com esse fato. Então fica aí essa mensagem para todos. Eu sei que muita gente nunca passou por um episódio grave, um acidente, etc. Mas saibam que a maioria das pessoas que passam acabam tendo um aprendizado muito grande, acabam aprendendo muita coisa, evoluindo e se transformando. Então, muitas vezes, a gente não precisa passar por isso, a gente pode aprender com as outras pessoas. Então, a mensagem que eu quero deixar final é para que vocês realmente agradeçam sempre, tenham gratidão a tudo que acontece na nossa vida, principalmente as coisas ruins.
Não adianta a gente se vitimizar, ficar só reclamando, pelo contrário, a gente tem que agradecer e saber que aquilo ali era para acontecer e só aconteceu porque a gente precisava passar por aquilo e precisava daquele aprendizado. Beleza? No mais é isso, valeu galera, um abraço, fiquem